que relação é essa, nesse mês das mães. Então a Márcia Barreiros organizou todo esse mês aqui com as palestras sobre as mães. E a Nizeli hoje vai nos agraciar com essa palestra, né? Eu vou pedir para Patrícia fazer a prece inicial para nós, logo em seguida a Nizeli vai dar início, e no final a Nizeli encerra com a prece antes do passe. Bom? Muito obrigada. Vamos agradecer a Deus mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Pai. Tanto os irmãozinhos encarnados quanto os desencarnados. E todas as palavras de alento, as palavras de conforto, todas as respostas que pudemos vir buscar aqui nessa noite, que nós encontremos a resposta. Agora eu vou chamar a Nilzeli para vir fazer a palestra para a gente. A Nilzeli, minha amiga de 30 anos, eu acho, né, Nil? Obrigada, viu? Obrigada. Boa noite, amigos. Eu que agradeço a confiança, a oportunidade de aprender e trabalhar, né? Quando a Márcia me pediu, então, para falar sobre mãe, eu fiquei pensando, falei, nossa, tem tanta coisa a se falar, eu precisei fazer aqui um esqueminha para não me perder, né? Porque é muita coisa. Gostaria primeiramente de dizer que nós somos sensíveis a todas as situações que envolvem mãe, porque a gente tem uma diversidade muito grande nessa relação, né? Então a gente vai desenvolvendo e aos poucos eu vou... Então se em algum momento eu trouxer alguma informação que não seja compatível com a história de alguém que está aqui ou nos ouvindo, né? A gente vai procurar abrir o leque de uma forma que a gente compreenda e situe essa relação como espíritos que somos, né? Então, primeiro, quem é esse ser? Pela definição, pelo conceito, é a pessoa que gera, cria ou cuida de um filho. É um papel fundamental na vida e no desenvolvimento físico, emocional e social de uma criança ou uma pessoa, porque tem adultos que são adotados, né, como filhos também. E aí vem a questão, a mãe pode ser biológica ou não, porque essa é uma relação que começa no biológico. Todos nascemos, todos reencarnamos. A mãe biológica é aquela que nos traz ao mundo novamente, reencarnando para mais uma etapa evolutiva. Mas nem sempre, a gente sabe dos dramas que existem por aí, nem sempre é com a mãe biológica que a pessoa vai então ter esse desenvolvimento físico, emocional, social. Mas a gente então vai falar primeiro sobre esse modelo de mãe que é o convencional. Aí depois a gente vai ampliar. Então, qual é a função, né? Veja, se eu não me engano, tem alguns dias, eu não vou lembrar há quanto tempo, mas alguém perguntou, né? Se a gente pensar em Deus, se a gente quisesse trazer para a nossa vida uma comparação, né? Porque não dá para compreender Deus, né? A gente já sabe que Deus é algo muito, 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 muito grande, não dá para a gente entender. Mas se a gente quisesse fazer uma comparação, né? Alguém falou, eu compararia com uma mãe. E eu achei tão bonito aquilo, né? Por quê? Porque a primeira função da mãe é amar. Primeira função. E por meio do quê? Como que a gente observa isso? Pela dedicação e pelos sacrifícios.
né? Então tem essa relação primeira. E quem é mãe, quem aqui foi mãe nesta reencarnação, sabe do que a gente está falando, desse algo que às vezes não dá para explicar, que no meio da dor nasce um amor da mãe quando está ali, né, na dor do parto, por exemplo. Mas quem não foi mãe nesta encarnação pode ter sido em outras, viu, gente? E aí, a outra função, educar e orientar. Em relação a quê? Aos valores, aos princípios, às habilidades. Porque aqui a criança nasce ali pequenininha, né? Daquele jeito, precisando daqueles cuidados todos. Com aquela etapa de docilidade nessa relação com a mãe, em que ele vai poder desenvolver novos valores, novas habilidades, novos princípios. E apoiar emocionalmente, trazendo o quê? O conforto, um bom conselho e segurança. É curioso como se a gente observar uma criança com a mãe, se a mãe coloca uma criança num patamar um pouco, né, mais alto e chama a criança se atira no braço da mãe, porque ela sente segurança, né? E a mãe também é responsável legal, né, porque vai cuidar ali dos direitos e dos deveres para com essa criança. Aí, do ponto de vista da experiência da mãe, como é que a gente descreveria a experiência de quem é mãe? E quem não é mãe pode ter no seu modelo de mãe, naquela que é sua mãe ou naquela que faz o papel de mãe, essa transcendência. Porque a mãe, ela ultrapassa, ela expande. Não tem limite para a mãe, né? A mãe às vezes até sofre, né? O sacrifício acho que é por conta disso, né? De superar limites, de exceder o natural da coisa. As emoções, elas não são só hormonais. Tem aquele fator hormonal ali, porque mexe com todo o organismo da mãe, mas nasce nesse vínculo essas emoções que não tem nem explicação às vezes, né? E transformação, como uma mãe se transforma. Os interesses, as prioridades, até as amizades se modificam, né? Mas há desafios. Há desafios por quê? Porque há uma expectativa muito grande. A mulher que é mãe, ela lida com essas expectativas próprias e da sociedade. E qualquer um que exercer o papel de mãe vai ser cobrada por essa expectativa, porque tanto da sociedade quanto dela própria, às vezes nem não é do filho, essa cobrança. E aí ela tem o desafio de buscar o quê? O equilíbrio. O equilíbrio porque há outros papéis, né? Mãe é um papel, ela não é só mãe, ela é mulher, ela é trabalhadora, ela é educadora, ela é uma série de coisas, né? Mas veja como ela também precisa se preocupar com autocuidado, buscar apoio, falar. Muitas mães chegam a um sacrifício tamanho que elas não falam, elas não compartilham tudo isso que está acontecendo ali com ela, né? Tamanho é o envolvimento. E qual é o impacto na vida social dessa mulher que é mãe? Então, a educação, que a gente já citou, a saúde, o bem-estar. E sabem uma coisa que a gente nunca pensa do papel de mãe? Eu acho que nem a mãe pensa sobre isso. Ela faz, ela realiza, porque ela é também uma cidadã, mas ela forma a cidadania do filho. E isso está sendo tão importante hoje
Claro que foi ao longo de todo o tempo, mas como está sendo importante. E aí a gente tem a experiência do filho, essa conexão emocional profunda, porque é o meio pelo qual esse espírito retornou ao mundo. O Flávio Gikovati, um psicanalista, já desencarnou, eu li algo sobre ele há muitos anos, eu nunca esqueci isso. Nós buscamos no outro, naquele que a gente vai depositar ali toda a confiança do amor. Sabe o que a gente busca no outro? A gente busca o conforto que a gente tinha quando estava no útero da mãe. Olha que conexão, né? A gente pensa que é só da mãe essa experiência, esse vínculo. Não, nós temos esse vínculo, né? Desde o útero. É uma relação que determina como a gente, como filho, vai lidar com as emoções, como que a gente vai construir relacionamentos e enfrentar os desafios do cotidiano. É uma base que vai sustentar a nossa autoestima. Não parece, mas muitos distúrbios de ansiedade, por exemplo, nascem porque nós temos que formar a nossa identidade afetiva e social. E isso começa com esse vínculo que a gente tem. Ah, mas todo problema nasce daí? Não, né? Só que isso é preponderante em alguns desses distúrbios. Para mostrar o quê? A importância do papel dessa relação com a mãe. Né? Ah, mas e quem não teve essa relação com a mãe? Há um caminho na psicologia. Eu não sou psicóloga, não vou me aprofundar no assunto, eu vou citar porque quem precisa disso, procure, que é o ressignificar, que é reinterpretar, transformar tudo isso. Toda essa carga emotiva, se ela não foi totalmente plena, completa e positiva, ressignificar isso. Porque esse é um vínculo que faz parte da nossa vida. Então não adianta a gente colocar num potinho, numa caixinha e esquecer. É preciso enfrentar, porque somos racionais, já somos espíritos maduros, já podemos enfrentar essa relação. Os principais benefícios é justamente isso: menos problemas emocionais, comportamentais, melhor desempenho acadêmico, tem pesquisas mostrando isso, um maior equilíbrio emocional com menor ansiedade e, olha que interessante, menor envolvimento com comportamentos de risco. Muitas vezes nós não sabemos onde nasce um problema. Ele nasceu em algum momento. E como espíritas nós sabemos que não adianta a gente ir lá no passado, por que eu nasci filha dessa pessoa, né? Se eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, e olha que curioso, eu tinha uma excelente relação com a minha mãe, mas eu tive meu momento de adolescência em que eu me perguntei, por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci com essa pessoa? E a minha mãe, para mim, é a pessoa referência de amor, até em excesso em alguns momentos. Mas eu me perguntei, eu acho que todo mundo um dia se pergunta. E o Espiritismo, estudar o Espiritismo nos ajuda a entender justamente que não importa o que aconteceu no passado, o porquê nós estarmos aqui com essa relação, se ela não for uma relação boa, se ela não for a relação que a gente gostaria de ter, né? Porque a gente tem o esquecimento para nosso benefício, mas o importante é para quê? Para que tudo isso que acontece na minha vida? Isso em relação a tudo, em relação à mãe também, né? Para quê? E aí a gente vai buscar um pouquinho da base doutrinária sobre essa relação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, fala sobre o mandamento: honrai a vosso pai e vossa mãe. E Kardec vai nos falar
no desenvolvimento dessa temática, desse mandamento que Jesus nos apresenta, né? Ele vai falar que isso é o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Mas a mãe é o nosso mais próximo. A gente pode até não ter nenhuma relação com a mãe, mas foi por ela que nós viemos, não foi? Então, ele vai dizer que, quando Jesus diz, Kardec diz que se a gente tem esse dever com o próximo, mais ainda com o pai e a mãe. No caso aqui nós estamos falando da mãe, o mandamento de Jesus é para os dois. E quando Jesus, Kardec fala sobre o dever para com os pais. Quando Jesus nos apresenta, ele nos apresenta, aliás, quando veio por Moisés, já veio como um mandamento divino. Jesus vai lá e confirma, é um mandamento. Se é um mandamento, faz parte da lei divina. Então, se é uma lei, é um dever nosso. É interessante, tem parte que eu tenho que ler, gente, porque eu acho tão rica a doutrina. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. Espera um pouquinho, mas amor já não diz tudo isso? Mas a gente consegue amar? A gente não sabe amar ainda. Porque quando a gente souber amar, a gente já não vai estar num mundo como esse, de expiações e provas. Nós estamos aprendendo, exercitando, de virtude em virtude, de percentual de virtude em percentual de virtude, a gente está aprendendo, está exercitando a amar. Então ele vai lembrar do respeito, da atenção, submissão e condescendência. Essa obrigação de cumprir com os pais, isso que a gente primeiro com eles, que são mais próximos de nós, e aí a gente aprende e a gente expande para com os próximos, os outros próximos. Não é difícil a gente amar o próximo? É muito difícil, né? E com quem que a gente tem que exercitar? Com o pai e a mãe. E a gente tem muito problema, né? Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Tem também as solicitudes, os cuidados amáveis, porque isso, Kardec vai dizer, que é só o juro que a gente está pagando daquilo que a gente deve para eles. Lembra que a relação, a experiência da mãe é de sacrifício, né? A gente não faz ideia e as mães nunca vão contar os sacrifícios que fizeram por nós. Então, a gente tem, é um dever mesmo da gente devolver isso para eles. Kardec vai lembrar também que alguns pais descuram dos seus deveres e não são para os filhos aquilo que deveria ser. Mas o que acontece? É a Deus que compete. Punir é a palavra que ele usa, lembrando que Kardec usa os termos que ele teve, que ele adotou na tradução bíblica quando fez as citações. Então ele usa essa palavra punição. O que é punição? Se nós pensarmos em punição, a gente pensa, mas quem está me punindo? Estou sofrendo, quem está me punindo? Tem ninguém punindo a gente, porque Deus não pune. Punir, punição aqui é no sentido de como nós nos sentimos. Como nós nos sentimos ao transgredir uma lei divina? Se é uma lei e a gente não cumpre, a gente vai ter uma consequência. E a consequência é o sofrimento. Então Deus nos deu sofrimento. Não, Deus nos deu os mandamentos, nos criou para o bem, para amar. Mas como a gente ainda não sabe, as consequências, os sofrimentos são decorrentes das nossas escolhas. Nós escolhemos. Mesmo quando a gente não escolhe, a gente já escolheu, né? Mas eu não quero escolher. Tá bom, você já escolheu, porque vai na onda do que acontecer, né? Porque você não escolheu. Jesus vem falar assim: meu reino não é deste mundo.
Kardec então lembra, com essa fala de Jesus, que é lá e não na terra que a gente vai receber as recompensas das boas obras. Porque quando ele diz honrar pai e mãe para que receba, um termo mais ou menos assim, para que você tenha vida eterna na terra prometida, ou para que você tenha vida na terra prometida, ou para que você receba a terra. Veja, naquela época em que veio o mandamento por Moisés, o que aquele povo mais queria? Era a terra prometida. Deus tinha prometido a eles que eles teriam uma nação, que eles teriam uma terra. Mas quando Jesus confirma esse mandamento, ele então preserva essa parte da terra, mas lembrando que Jesus não veio falar nada sobre o mundo físico e material, mas ele veio nos lembrar sobre a vida em espírito, justamente a pátria celeste, o plano espiritual. Aí a gente tem que tomar cuidado nesse ensino de Jesus, quando ele vai falar, quando ele pergunta assim: quem são minha mãe, meus irmãos? Lembra da passagem? Que eles chegam lá, querendo levar Jesus, porque achava que ele estava enlouquecido, né? E aí Kardec nos lembra duas coisas. Primeiro, que a gente precisa observar se na fala de Jesus houver com alguma contradição, ou tem ali, ou a palavra foi mal reproduzida, mal compreendida, ou não é a palavra de Jesus, né? Então a gente tem que procurar o sentido da palavra de Jesus, que quase sempre veio envolta num véu, numa alegoria, porque o ensinamento dele era tão profundo que ele tinha que deixar um ensinamento para a gente que tivesse essa questão moral para a gente descobrir. Se lá, quem não estava preparado lá em Moisés, talvez tenha compreendido com Jesus. Quem não compreendeu com Jesus, tem toda uma doutrina agora para orientar de forma a ajudar a compreender. Mas é preciso lembrar que todo o ensino de Jesus é para o espírito, é de ordem então moral, né? Em nenhum momento Jesus perdia a oportunidade de ensinar. E o que ele veio ensinar? A diferença entre parentela corporal e parentela espiritual. Então, muitas vezes nós estamos ligados a espíritos. Ele vai lembrar que o corpo procede do corpo. Nós recebemos o corpo dos nossos pais, da nossa mãe, mas nós não recebemos o espírito. Se nós tivermos, então, se nós tivermos afinidade, serão relações maravilhosas, relações de simpatia, de amorosidade. Mas se a gente não tiver, se não for assim, se forem espíritos com os quais nós viemos para reparar algo no passado, algo que a gente ignora, algo que a gente não fez direito, né? Algo que a gente não foi ali de acordo com a lei divina, nós temos que aproveitar então essa oportunidade, porque a mãe nos dá a oportunidade de nós realizarmos aquilo que Deus tem para nós, que preparou para nós e colocou tudo isso que colocou à nossa disposição, inclusive a lei da reencarnação, para o nosso desenvolvimento. Então, o nosso desenvolvimento intelectual e moral, para quê? Para o progresso. Porque só o progresso é capaz de nos levar ao patamar da felicidade que nós tanto queremos, para a qual Deus nos criou. Deus nos criou para sermos felizes, não é isso? E aí a gente precisa aproveitar essas oportunidades, justamente aproveitar a oportunidade que estamos tendo de convivência naquele núcleo familiar. Então, por mais difícil que seja uma relação, nós temos as relações corporais. Mas eu descobri que eu tenho mais afinidade com a minha avó, eu tenho mais afinidade com a minha tia, eu tenho mais afinidade com uma outra pessoa do que com a minha mãe. Tudo bem, pode ser que seja mesmo uma relação passageira, né? Aquela pessoa te trouxe ao mundo, você não desenvolveu ali com ela uma relação de amor,
não foi possível nesta encarnação, tudo bem. O que Jesus responde quando ele dá o ensinamento sobre a diferença de relação de parentesco corporal ou espiritual? Ele diz: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todos nós realizamos a vontade de Deus? Não, né? Nós não conseguimos ainda. Nós vamos aos pouquinhos, porque é assim mesmo que Deus preparou para a gente. Tudo é um processo, um longo processo, né? Mas, como é uma lei divina honrar pai e mãe, vamos fazer a nossa parte, não é verdade? E aí a gente chega, eu gostaria de trazer algo sobre Maria, né? Eu penso que Maria, eu sempre tive uma devoção, porque sou de formação católica, né? Até os 17 anos, fui legionária de Maria, então eu me emociono quando eu ouço Ave Maria, eu me emociono quando eu falo de Maria, quando eu ouço algo. E aí tem uma parte que eu encontrei na Revista Espírita que eu achei muito interessante. Eu tenho aqui a referência, depois se vocês quiserem eu posso deixar. Deus enviou um espírito puro, que não pertencia à raça culpada e exilada, para se encarnar na terra e desempenhar a sua augusta missão. Do mesmo modo que de tempos em tempos envia espíritos superiores que se encarnam a fim de darem um impulso no progresso, acelerando-o. Se uma interpretação lógica, ele estava falando sobre os anjos decaídos, né, nesse artigo da revista. Se uma interpretação lógica os leva a ver uma verdade disfarçada sob a alegoria, não é melhor do que a negação absoluta? Então, olhar para Maria, muitas vezes a gente não dá o devido valor a ela, porque eu fico pensando que espírito estaria preparado para trazer um espírito puro à Terra. Não era um espírito como a gente. O sacrifício, primeiro a aceitação de Maria de uma missão assim, e depois o sacrifício dela não era para espíritos comuns. Então, eu gosto muito dessa fala de Kardec, embora tenha um outro espírito que questiona um pouquinho essa fala dele, mas eu gosto muito porque eu acho que dá um crédito. E olha que curioso, quando eu estava preparando, eu encontrei, tem um estudioso bíblico estadunidense, James Tabor, acho que é Tabor que fala, respeitado arqueólogo e professor aposentado de judaísmo antigo e cristianismo primitivo na Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte. Ele defende que recuperar a Maria histórica poderia apenas não reformular nossa compreensão de Jesus, mas também reescrever as próprias origens do cristianismo. Por que eu estou comentando isso? Porque a nossa maior angústia é a gente conhecer a teoria dos ensinos de Jesus, mas não conseguir praticar, não é verdade? Ele diz assim, que o artigo diz: a argumentação de Tabor, apresentada em seu livro, um livro de 2025, é recente, em tradução livre seria A Maria Perdida. Ele desdobra 5 afirmações. Ele acredita que Maria foi uma das fundadoras do cristianismo, que descendia da realeza e do primeiro sumo sacerdote. Ela também teria sido ela que foi deliberadamente apagada da memória cristã, e foi alguém que transmitiu a essência dos ensinamentos de Jesus, e que é melhor compreendida como uma mulher judia real que enfrentou a violência da Judéia ocupada pelos romanos no primeiro século da era cristã. Não é maravilhoso, gente? Um espírito comum faria isso? Não. Juntos, esses argumentos representam a tentativa de Tabor de resgatar Maria da abstração piedosa e revolucionar nossa visão dela como uma das mulheres mais importantes da história da humanidade. E eu diria, nós precisamos olhar para as mulheres com o verdadeiro valor que elas merecem. Todas as mulheres, não desmerecendo nenhum homem, mas a experiência de mulher, ela é sublime. Então, que todos os homens
que não tiveram ainda essa experiência possam ter, porque é maravilhosa. Ao apagar Maria, Paulo e os líderes cristãos posteriores puderam desviar a atenção da família judaica de Jesus para a sua identidade cósmica como Cristo. Ela se apagou, fez tudo pelos bastidores para que Jesus aparecesse. Ela não era apenas o ventre que gerou Jesus, ela era a fonte da sua mensagem. Eu acho isso de uma grandeza para justamente nos lembrar o valor da mãe, seja para quem é mãe, seja para quem tem mãe, seja para quem já foi mãe numa outra encarnação, se não, com certeza será mãe numa próxima encarnação. Desejo que todos fiquem com essa mensagem do amor que Jesus tinha pelas mulheres. Jesus ressaltou as mulheres. Tem vários artigos falando sobre as mulheres no Evangelho com Jesus. Então, que fique no coração esse sentimento que era de Jesus, de reconhecer o valor da mulher. Muita gratidão pela atenção e vamos com o coração grato, ó Pai querido, a agradecer pela vida que o Senhor nos deu, pela vida que um dia veio para esta etapa reencarnatória por uma mãe. Então, Senhor, gratidão por todas as mães, Pai. Muita gratidão. Gratidão por tudo aquilo que faz parte da nossa vida, por todos que estão nela, pois são aqueles que nos auxiliam ou os instrumentos que nós precisamos para nos tornarmos pessoas melhores, pois nos apontam onde nós precisamos melhorar. E assim, gratos, nós pedimos, como filhos ainda aprendizes, imperfeitos, dá-nos, ó Pai querido, a força e a coragem para enfrentarmos os desafios da vida, as provas que estão nela, que são as nossas necessidades, e que nos impulsione para o progresso que vai nos levar até o Senhor. Gratidão à espiritualidade amiga que nos inspira, gratidão ao Mestre que nos mostrou a beleza das leis divinas. Que assim seja, graças a Deus. Amém.